Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão ausentes o vereador Maurício e o vereador Ayrton França. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 4ª sessão ordinária de 2020. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Canção de peregrinos de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a bênção, a vida para sempre. Amém. Comunico que na forma regimental, a presente sessão foi convocada para apreciação do projeto de resolução número 05/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 125/2020, que solicita a convocação da presente sessão extraordinária. Requerimento número 125 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado, considerando a enorme quantidade de informações trazidas por eleitores sobre a utilização da máquina pública, abuso de poder econômico, compra de votos e demais crimes contra a administração e contra o sufrágio eleitoral, requer a Vossa Excelência, ouvida a Casa, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o artigo 78 a 93 do Regimento Interno da Câmara, que seja constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para acompanhar e apurar denúncias em redes sociais, denúncias verbais de eleitores e candidatos, denúncias encaminhadas ao Ministério Público, inquéritos policiais e processos judiciais, além de realizar as diligências cabíveis no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre eventual uso da máquina pública, abuso do poder econômico e demais crimes eventualmente cometidos durante o processo eleitoral e no dia das eleições municipais de 2020, no município de Itariri, pelo prefeito municipal Dinamérico Gonçalves Peroni e sua chapa eleitoral, considerando a clara evidência apontada nas redes sociais, corroborada pelo portal da transparência e com o site Divulga Candi 2020, com relação à licitação número 12 de 2020, onde um prestador de serviço da CEDRE, Cooperativa de Eletrificação e Distribuição da região de Itariri, que é presidida há anos pelo senhor prefeito, foi convidado para participar de licitação do tipo carta convite durante o período eleitoral e efetuou doação de R$20 mil à campanha do candidato Dinamérico Peroni, exatamente um dia após a assinatura do contrato. Ademais, deverá também ser apurado o provável descumprimento pelo senhor prefeito do decreto municipal número 1715 de 2020, de 27 de outubro de 2020, expedido pelo mesmo, no que se refere ao seu comportamento e de seus correligionários no dia da eleição. Outro sim, nos termos do artigo 35, inciso 2º, a linha B da Lei Orgânica Municipal, requerem ainda que, diante da urgência da apuração pela gravidade dos fatos e da proximidade do término da atual legislatura, a fim de que os trabalhos da comissão, caso venha a ser aprovado, não sejam prejudicados pela convocação, seja convocada uma sessão extraordinária para emissão de parecer e votação do respectivo projeto de resolução. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 18 de novembro de 2020, autor vereador Josimar da Silva Teixeira, assinados pelos vereadores Sérgio Hidequian, Marcelo Brito, Carlos Rocha Ribeiro, Milene Damasceno e Luiz Antônio Franco Alexandria.
Senhor secretário, faça a leitura do parecer da projeto de resolução número 05/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itariri, que dispõe sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito criada para apurar os fatos descritos no requerimento 125 de 2020, encaminhado no expediente da sessão plenária de 18/11/2020. Projeto de resolução número 005 de 2020. Origem, mesa diretora da Câmara de Itariri. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data, para apreciar e exarar o parecer ao projeto de resolução número 005 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara de Itariri, onde, após analisarem e debaterem a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de resolução número 005 de 2020 dispõe sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito criada para apurar os fatos descritos no requerimento número 125 de 2020, encaminhado no expediente da sessão plenária de 18/11/2020. 2. A Comissão Parlamentar de Inquérito visa acompanhar e apurar denúncias em redes sociais, denúncias verbais de eleitores e candidatos, denúncias encaminhadas ao Ministério Público, inquéritos policiais e processos judiciais, além de realizar diligências cabíveis no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o eventual uso da máquina pública, abuso do poder econômico e demais crimes eventualmente cometidos durante o processo eleitoral no dia das eleições municipal de 2020, no município de Itariri, pelo prefeito municipal Dinamérico Gonçalves Peroni e sua chapa eleitoral. Considerando a clara evidência apontada nas redes sociais, corroborada pelo Portal da Transparência e com o site Divulga Cande 2020, com relação à licitação número 12 de 2020, onde um prestador de serviço da sede cooperativa de eletrificação e distribuição da região de Itariri, que é presidida há anos pelo senhor prefeito, foi convidado para participar da licitação do tipo carta convite. Durante o período eleitoral, efetuou doação de R$20 mil à campanha do candidato de Américo Gonçalves Peroni, exatamente um dia após a assinatura do contrato, bem como deverá também ser apurado o provável descumprimento pelo senhor prefeito do decreto municipal número 1715 de 2020, de 27 de outubro de 2020, expedido pelo mesmo, no que se refere ao seu comportamento e de seus correligionários no dia da eleição, nos limites da competência desta Casa. 3. Estas comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e legalidade, bem como a viabilidade econômica e financeira da proposta. 4. É o parecer que seja o projeto de resolução número 005 de 2020, encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do inciso 1 do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões em 23 de novembro de 2020, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Luiz Antônio Franco Alexandria. Relator, Sérgio Hidequian. Membro, Josimar da Silva Teixeira. Comissão de Economia, Presidente, Marcelo Brito. Relatora, Milene Damasceno. Membro, Ayrton França dos Santos. Projeto de resolução número 005 de 2020 dispõe sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito criada para apurar os fatos descritos no requerimento número 125 de 2020, encaminhado no expediente da sessão plenária de 18/11 de 2020. Coloco o projeto de resolução número 05 de 2020 em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Gustavo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, com o regimento em mãos, o regimento interno, a gente tem aqui no artigo 166 que uma emenda é a proposição apresentada como acessório a outra, apresentada por um vereador, por comissão permanente ou pelas mesas, e visa alterar parte do projeto em que se refere. A gente tem diversas emendas que podem ser feitas, e uma delas é uma emenda aditiva, no qual eu peço licença para Vossa Excelência,
para poder estar levando até a mesa e ao conhecimento da mesa diretora, onde a gente pede que, considerando o parágrafo 1º, a comissão que trata do capítulo deste artigo deverá apurar o comportamento de todos os candidatos ao pleito municipal, para prefeito ou vereadores, bem como os respectivos correligionários, no que diz respeito ao abuso de poder econômico, abuso de poder político e demais crimes eventualmente cometidos durante o processo eleitoral, bem como o descumprimento de todos os candidatos ao pleito municipal para prefeito ou vereadores, e como respectivos correligionários do Decreto 1715/2020, de 27 de outubro de 2020, nos limites da competência desta Casa. Se Vossa Excelência permitir, posso entregar em sua mesa, presidente? Até para esclarecimento do nobre vereador, vou colocar em plenário essa questão desse aditivo, mas eu entendo que não cabe pela resolução aprovada, pelo requerimento aprovado na sessão anterior. Ela tinha um objeto muito claro, que era um contrato assinado com o Poder Executivo e a empresa prestadora de serviço, e a outra foi um decreto emitido pelo próprio prefeito municipal com relação à questão de qualquer tipo de evento que causaria um certo tumulto. O objetivo aqui da criação dessa resolução, essa instauração da CPI, não é apurar nada mais além disso, até mesmo porque ela se tornaria um tanto quanto pesada. Não é o intuito da CPI saber ou não se houve outros crimes eleitorais. Acho que isso são denúncias que devem ser feitas diretamente na Justiça Eleitoral e cabe a ela sim apurar. Fique claro aqui que essa CPI aqui não tem nesse intuito, apenas de duas situações ficaram claras e evidentes à luz jurídica. De qualquer maneira, eu vou colocar em plenário e o plenário decide, então, se poderá ser feito algum aditivo ou não. Senhor presidente, questão de ordem. Posso discutir? Palavra, vereador Brito. Só para deixar, boa noite a todos, só para deixar claro para todo mundo, foi feito um requerimento na sessão passada pedindo a abertura da CPI para investigar possíveis, né, é bem claro, possíveis irregularidades ocorridas durante o pleito eleitoral. E em cima desse requerimento foi feita uma resolução, como o presidente Carlos Rocha já falou, a função de uma CPI ela é investigar atos do Poder Executivo, tanto que o requerimento aqui, ele não traz aqui, pelo candidato a prefeito de Inamérica, ele traz como prefeito de Inamérica. Então a gente cabe à comissão, que fique bem claro para os senhores vereadores, a investigar os atos do Poder Executivo, do prefeito municipal, não do candidato a prefeito, entendeu? Então, o vereador Rafael, eu respeito a sua opinião, entendo, né, ele quer colocar um aditivo para que se coloque em cima dessa resolução, para a abertura da CPI, um adendo para que investigue todos. Eu sou a favor que todos sejam investigados, mas através de uma outra CPI. Né? Em cima dessa, eu acho que vai contra o requerimento que nós já votamos e aprovamos, o qual ele foi contra, inclusive, na sessão passada. Então, eu sou a favor de tudo que se investigue, mas dentro dessa vai contra o requerimento que foi feito na outra sessão, não está dentro das normas. Só para deixar claro para a população. Com a palavra, a gente solicita quem está no plenário que não se manifeste até para a condução dos trabalhos acontecer de forma harmônica. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Quero aqui parabenizar o senhor presidente, senhores vereadores, público presente, parabenizar a Vossa Excelência como presidente e a todos os vereadores aqui presentes, né, e ao vereador Rafael também. Concordo com a Vossa Excelência sobre o aditivo, mas que possamos fazer na próxima sessão, Rafael, eu estou de acordo, podemos questionar, fiscalizar todos os vereadores, as ações dos pré-candidatos, não só os vereadores, também os pré-candidatos que foram pleitear essa eleição, né? Se teve injustiça, tem que se pagar mesmo. Aqui eu falo no meu nome, também peço a todos os vereadores que não vamos crucificar ninguém. Quem somos nós para julgar a excelência do prefeito? Estamos apenas abrindo uma criação de comissão
para levantar fatos, né? E que os órgãos competentes vão avaliar o que aconteceu. Então, eu jamais vou querer fazer injustiça com a minha mão. Deus sabe de todas as coisas, como foi conduzido, a consciência de cada um que direcionou essa eleição até o dia 15 de novembro. Cada pré-candidato a vereador, cada vereador sabe dos seus atos e que seja feita justiça para os órgãos competentes. É isso que estamos fazendo. Jamais crucificar ninguém aqui. Quem somos nós para julgar e apontar o erro, né, até do senhor prefeito? Mas a Câmara é para isso, é soberana para fiscalizar e legislar. É por isso que estamos aqui. E agradecemos a presença de todos e a compreensão, né? Vamos manter o silêncio, o plenário não pode se manifestar, né? O respeito, devido ao regimento interno, para continuarmos a sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aloysio Antunes Batista. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, meu boa noite. Eu também sou favorável a uma investigação um pouco mais aprofundada. Logicamente que nessa sessão não cabe, né, essa solicitação, ao meu ver, do nobre vereador Rafael, mas, assim como houve o compromisso, né, e rapidamente se marcou uma sessão extraordinária, que Vossa Excelência, na próxima sessão, entre com esse requerimento. Acredito que Vossas Excelências irão aprovar, porque senão aí a gente vai perceber que é uma questão política realmente, né? Quase que obrigatoriamente vamos ter que aprovar. E logo na sequência, Vossa Excelência também marca uma sessão extraordinária, uma vez que o mandato vai até dia 31 de dezembro. Eu gostaria de colocar o meu posicionamento com relação à questão da aglomeração, principalmente Vossas Excelências, que foram candidata majoritária, tem conhecimento do decreto, e eu sou totalmente contra essa situação da aglomeração. O porquê? Porque praticamente todos os partidos aí tiveram aglomeração. Não vamos fechar os olhos, tem que falar. Acho que a gente está trabalhando aqui, tem que falar a verdade. Então, não punir somente o prefeito. Logicamente que o prefeito, porque ele que decretou. Mas todos têm conhecimento, todos, inclusive Vossa Excelência que estão aqui no Legislativo. Com relação a essa fiscalização um pouco mais aprofundada, eu acredito que é necessário que seja feito, uma vez que a gente tem um município onde o número de eleitores é muito pequeno. A gente sabe que a questão de transferência de domicílio eleitoral, falei na sessão passada e volto a repetir, ela não pode existir, porque desequilibra na hora da apuração, favorece, eu não posso provar, mas a gente tem relato de pessoas, né, que passam para a gente essa situação. Então, eu acredito, nobre vereador Rafael, que deve ser feito sim um requerimento, porque eu sou favorável, votei na sessão passada e voto favorável a que seja investigado, né? Não somos nós que vamos decidir o que vai acontecer, mas que seja investigado tudo, porque senão vai ficar uma situação complicada. Eu acho que Vossas Excelências trabalham pelo correto, eu também trabalho pelo correto, meu mandato é até 31 de dezembro, e o que eu puder fazer para mostrar a verdade, eu vou estar fazendo junto com Vossas Excelências. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que a gente tem que se posicionar, ser verdadeiro, né? Não pode, porque eu até entendo uma situação que, imaginemos que o atual prefeito não tivesse vencido as eleições. Acredito que esse requerimento não entraria em pauta. Então, vamos analisar. Eu acho que a gente, né, nós temos aí 66% de eleitores que não aprovam o atual governo, e nós temos 33% que aprova. Então, a gente tem que ser justo com todos esses eleitores. E os eleitores esperam que a Câmara seja a mais honesta possível. Porque se tiver irregularidade, eu não aprovo. Esse é o meu posicionamento. Eu quero sair aqui dia 31 de dezembro, mas quero sair na rua de cabeça erguida. Ou seja, apure e puna se tiver irregularidade, mas todos. Não pode simplesmente indicar uma sigla partidária e essa sigla pagar. Eu acho que todos têm que ser investigados. Se houve transferência ilegal, isso é o ponto que eu bato, né? Se houve a questão do uso da máquina pública, porque desequilibra o pleito. Então, isso tudo tem que ser investigado. Agora, quem vai analisar é o Ministério Público. Então, isso a gente tem que deixar bem claro para a população, para o público presente, que a Câmara faz o papel de investigar, de solicitar documentos, de elaborar um relatório, mas não somos nós, talvez lá na frente, né, numa outra sessão, uma outra sessão com a finalidade definida, aí sim
passará pela Câmara de Vereadores. Mas, nesse momento, a CPI é justamente para a gente fazer o levantamento das irregularidades que houve no pleito eleitoral. Esse é o meu posicionamento e eu agradeço, senhor presidente. Continua em discussão? Requer a discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, público presente, vereadores, eu também concordo com algumas colocações que foram feitas por Vossa Excelência, nobre vereador, onde a gente deve ter respeito pela democracia, respeito pela decisão da maioria e, graças a Deus, vivemos num país democrático por direito, uma dura conquista de muitos e muitos brasileiros que sofreram até com a própria vida para conseguir conquistar a tão almejada democracia, onde a maioria que escolhe, e a maioria escolheu. Muito bem colocado. Infelizmente, hoje, eu sou parte do governo e aceito que 60% do eleitorado não votou no prefeito que eu trabalho. Foi uma eleição muito disputada, todos os candidatos, tirando o do Patriota, tinham chances de vencer a eleição, tanto é que foi disputado até o último momento, até o último minuto. Então, eu falo que essa conquista da democracia foi muito suada, para a gente se perder ela desse jeito, do jeito que está sendo colocado. Muitas pessoas incitando violência, incitando a divisão, política do ódio. Eu acho que isso não leva ninguém a nada. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, a gente tem que ser solidário com as pessoas, porque somos todos irmãos. Aqui um depende do outro. Então, eu achei muito bem colocado por Vossa Excelência essa situação, mas isso tudo só gerou essa polêmica toda, porque a maneira que foi feita esse requerimento na sessão anterior foi muito mal redigida, foi tendenciosa sim, colocou e expôs um grupo político a situações deselegantes, para não falar outra coisa. Eu faço questão de ler a primeira parte do requerimento que foi feito. Desculpa, Beatriz, requerem Vossas Excelências, ouvido a casa, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com os artigos 78 a 93 do Regimento Interno da Câmara, que seja constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito para acompanhar e apurar denúncias em redes sociais, começa por aí, em redes sociais, denúncias verbais, eleitores e candidatos, de eleitores e de candidatos, sem prova material, simplesmente possíveis evidências, denúncias encaminhadas ao Ministério Público, inquéritos policiais e processos judiciais, além de realizar as diligências cabíveis no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre eventual uso de máquina pública, abuso de poder econômico e demais crimes eventualmente cometidos durante o processo eleitoral, nas eleições municipais de 2020 no município de Itariri. Eu concordo que, se foi descoberta alguma irregularidade dentro do processo licitatório que está sendo levantado, então que se fosse feito dessa maneira o requerimento. Aí eu estava aqui, eu votava até a favor, porque quem não teme, não deve. Quem não deve, não teme. Mas o jeito que foi colocado, ficou tendencioso, ficou desagradável para nós, que somos da base do governo, para todos os outros candidatos. Eu acho que não foi essa bem a intenção desse requerimento. Esse requerimento, a intenção era tumultuar, era dividir. Política do ódio, sim. Tem para muita gente, quanto pior, melhor. Para muitas pessoas, infelizmente, são assim. Por isso que eu fiz questão de colocar esse aditivo. Tudo bem, pode ser que eu esteja pressionando um pouco, pode ser que não seja o momento adequado para poder fazer esse momento, mas pode ter certeza que a gente não vai desistir disso daqui, não. A gente não vai desistir disso aqui, não. Era isso que eu queria deixar colocado. Só para engrandecer o debate, acho que o que mais tem aqui é prova. Você tem um contrato assinado, você tem uma doação feita e você tem um serviço prestado. A democracia, ela se fortalece, ela se firma já no processo eleitoral. Quando a gente já recebe, no período eleitoral, várias situações para evitar o abuso de poder econômico, o abuso da máquina, isso a gente recebe aí notificações quase diárias para que isso não aconteça. Foi feita uma licitação para colocar iluminação pública, que eu discordo da maneira que foi colocada, que não foi colocada iluminação pública em canto nenhum, foi iluminado o terreiro das casas das pessoas. E justamente no dia 14, no dia 13, no dia 12,
Então, assim, já começa por aí. Então, você pedir que se fortaleça a democracia após um pleito eleitoral, onde nitidamente foi usada a máquina pública para isso, não me parece justo. Não me parece justo. Justo seria se você fizesse uma licitação e deixasse para instalar esses pontos de iluminação após a eleição. Aí, para mim, parecia justo. Agora, quando no dia 14 você está iluminando o terreiro, eu estou falando o terreiro, não foi iluminado uma rua, não foi iluminado uma situação, foi iluminado pontos específicos na casa de determinados eleitores. Se no dia 14 você está lá na tua casa, está lá o pessoal lá instalando uma luminária no terreiro da sua casa, isso não me parece um pleito justo, entendeu? Então, essas coisas que precisam ser verificadas. Agora, falar em democracia, respeitar a democracia, depois que está ganho, acho que a democracia tem que ser respeitada desde o seu início do pleito eleitoral. Todo mundo é avisado das questões de utilização da máquina pública, nessa série de fatores. Isso a gente está fazendo, só está falando um detalhe que está em contrato e que foi feito. Entendeu? A gente sabe aqui N situações aí que foram colocados cascalho no sítio de fulano, a gente sabe de várias situações aqui que não vem ao caso. Se for apurar mesmo, a gente vai levar anos. O mais agravante de tudo também foi o decreto emitido pelo prefeito municipal no dia 6 de novembro, né? Inclusive foram feitas reuniões com os partidos, alertando sobre algumas situações, e no dia 7 foi feita uma carreata. No dia 6 eu mandei como presidente do partido, mandei para a diretora da saúde um ofício solicitando a ela que nos informasse se poderia ter sido feito, poderia fazer carreata ou não. Até hoje não obtive resposta. Até hoje não obtive resposta. E o nosso comitê foi alertado para que não houvesse tumulto, uma coisa dessa situação. Quer dizer, me parece que esse decreto foi feito só para os outros partidos, porque o partido PSDB, me parece, ficou à margem dessas notificações, né? E no dia da eleição, que se viu também, não teve sequer um alerta dos órgãos do órgão público aí, da vigilância, da Departamento de Saúde. Você não viu ninguém fazendo qualquer tipo de notificação, de barreira, de alerta. Muito pelo contrário, muitos daqueles que ficavam na barreira ali hoje estavam muito, muito concentrados e muito compenetrados ali na busca de votos. Pouco se importando aí com o acúmulo de gente, de pessoas, disso e daquilo. Como não me bastasse, no sábado eu estou vindo para Itariri, tem uma barreira sanitária ali na entrada de Itariri. Aí eu parei o carro, estava sem máscara, a pessoa me deu bom dia e mandou seguir, né? Então nós temos uma barreira sanitária que serve para dar bom dia para as pessoas, né? Acho que é a cidade mais aconchegante que tem. Fica uma equipe dando bom dia para as pessoas que adentram na cidade. Quer dizer, não tem sequer um mínimo de bom senso nos atos e nas atitudes do executivo naquele momento. Entendeu? E que você vê claramente um abuso de autoridade, né? Você vê um abuso de autoridade. Você viu ali na frente da escola aquele acúmulo de pessoas ali de azul, né? E nem pouco preocupado com a questão de sanitária, alguma coisa desse tipo. Então, é isso que está se discutindo aqui nesse requerimento, na CPI. O abuso do poder econômico e o abuso de autoridade. Porque não deu condições iguais para todos os partidos agirem igualmente. Talvez se a gente fizesse a carreata, será que não ia ter a notícia que teve um aumento do Covid, e se isso deu por conta da carreata que A, B ou C fez, né? Então, assim, me parece que esse decreto foi feito de maneira mal intencionada, porque já quem assinou o decreto não teve nenhum cuidado de segui-lo, né?
E o outro fato que tem aqui nesse requerimento é o fato dessa instalação de energia, de poste de energia, não seguir um padrão de iluminação pública. Foi feito, sim, beneficiados pontos estratégicos de eleitores estratégicos. Não foi feito uma rua por completo, não foi feito e sim, foi feito de maneira... Então, isso caracteriza claramente o uso do poder público, do poder econômico, para benefício próprio. É isso que vai ser discutido nessa CPI, nada mais que isso, e acho que já tem elementos aí o suficiente para que seja tomada alguma atitude com relação a essa questão. É que eu volto a falar, a democracia ela não é só depois que se tem o resultado eleitoral. Quem quer realmente proteger a democracia, que seja feito desde o período eleitoral, com os cuidados necessários para que não seja utilizado a máquina pública como se fosse uma extensão do seu próprio negócio. Acho que a máquina pública é questão do povo e é para o povo que tem que ser trabalhada. Você não pode achar que a prefeitura é sua, uma propriedade sua, e você fazer dela o que você acha que tem que ser feito. Continua em discussão. Requer discussão, senhor presidente. A palavra é da Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, públicos de casa, meu boa noite. Quando eu tomei a decisão de fazer esse requerimento nessa casa, eu, enquanto vereador, recebi inúmeras denúncias, tá, em relação ao processo eleitoral. Mas, como foi bem dito pelos nobres, a maioria o conteúdo desse requerimento feito por minha pessoa e subscrito pelos vereadores não foi nem a parte eleitoral, é a parte do uso da máquina mesmo, como ficou bem dito por vocês, por vossas excelências. Onde já se viu, num dia se decreta estado de calamidades, para não ter aglomeração, no outro dia libera o concurso público. Não consigo entender. Aí a eleição acontece num dia, no dia seguinte o resultado do concurso público, que também vou entrar com pedido de anulação. Se vai dar resultado, não sei, mas vou entrar também. Porque o resultado, para mim, como disse o nobre vereador Rafael, um tanto quanto tendencioso. Enquanto vereador, esse é o papel. Se vai ser punido ou não, essa já não cabe mais a nós. Nós vamos estar juntando indícios, provas, através de fotos, vídeos, relatos, e levar até as autoridades cabíveis, no caso, o Ministério Público. Tá? Porque eleição não apaga erros. E ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Até porque o erro maior ocorrido aí, para mim, foi antes das eleições. O uso da máquina pública foi antes das eleições. Né? A gente é bem visto, principalmente para o pessoal que mora em bairro. Ver um furacão passando dentro de um bairro, resolvendo todos os problemas que vínhamos pedindo já há 3 anos e meio, 3 anos e 10 meses, e a coisa não acontece de repente. Surge dinheiro, surge máquinas, só faltou os gênios aparecer para resolver tudo. Então, por mim, foi feito esse requerimento, justamente para que os poderes que são responsáveis de julgar façam a sua parte. Mas nós, enquanto vereadores, nós temos que deixar a documentação pronta e levar para eles, para que eles, sim, vejam, através do que a gente está entregando a eles, se está certo, se tem indícios, se vai precisar ser julgado, se não vai precisar, se vai ser condenado, se vai ser absolvido. Até porque nós moramos num país que até os presidentes, não foi nenhum nem dois, vários presidentes já foram julgados. Alguns condenados, alguns absolvidos. Isso sim é democracia. Nesse caso, para mim, isso aí é demandacia. Demandacia. A pessoa manda e quem tem algum interesse, obedece. Para mim é isso. Por enquanto, somente. Requer a discussão, senhor presidente. Vereador, só questão de ordem, rapidinho. Só questão... presidente, vai constar tudo em ata, né? As discussões, o emenda do aditivo. Sim. Sim, né? Não, só isso. Senhor presidente,
Requer a discussão. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, eu pedi o levantamento estava puxando o levantamento pela Câmara, o cronograma, pela Prefeitura, o cronograma das ruas desse contrato, né, desse contrato licitatório, no Carta Convite 12 de 2020, né? E o que me deixou indignado, assim, eu não sei o que acontece aqui, por exemplo, o loteamento Parque Serra Mar. Essas luminárias, senhor presidente, ela foi licitada no valor de R$ 168.480, sendo 71 de permissão da Electro, né, que passa a rede da Electro, e 85 conjuntos de permissão da Cedre. Um total de 156 braços de luz, né, para ficar mais esclarecido. Cada conjunto custou R$ 1.080, né, vai custar para o município. E o que me deixa assim, chateado, presidente, um exemplo, no loteamento Parque Serra Mar, muita gente conhece o Parque Serra Mar, tem a rua 9, é uma luminária, a rua 9. Eu não sei quantas casas tem no Parque Serra Mar. Na rua 7, tem 4 luminárias. A discriminação do cronograma que a prefeitura fez. No loteamento Três Meninos, tem uma luminária. Então, por exemplo, quem será beneficiado dessa uma luminária, 2 luminárias? Temos vários bairros aqui, entendeu? Bairro Raposo Tavares, na rua Estrada de Raposo Tavares, Caixa d'Água, uma luminária. Então ficou muito... Eu acho que o cronograma, né, do Executivo podia fazer, como nós discutimos toda a vida aqui, quando recuperamos essas luminárias nossas que trocamos do município, faça o bairro todo. Vai fazer igrejinha? Faz a igrejinha toda. Vai fazer Laranja Azeda? Faça toda. É um cronograma totalmente errado. Então, alguém está se beneficiando de uma luminária ali, outra lá, com dinheiro público, presidente. É isso que nos deixa indignados. E foi discutido com o prefeito, foi falado sobre o cronograma. O vereador Aloísio tem requerimento sobre pedido de luminária. Então, tem vários bairros. Eu tenho aqui, ó, que eu contei, tem 58 ruas. 58 ruas para 156 conjuntos. Então, 3 numa rua. Agora, uma rua tem 100 metros, 200 metros, 50 metros. Como que está distribuído isso? Como que vai você andar 50 metros, depois tem uma luminária, e depois anda mais 80 metros no escuro, presidente? Então, esse cronograma nós podemos, ainda até rever com o prefeito, para poder solucionar isso aí. Eu creio que não foi todas colocadas ainda, começou agora, mas é um cronograma meio fora do vereador, normal. Me deu uma parte da sua fala? Eu até peço que Vossa Excelência e os nobres vereadores, que a gente anexe isso junto ao processo, para ficar mostrando que isso aí foi direcionado. Porque, ao meu ver, isso é direcionamento. Direcionamento. Então, assim, se isso é democracia, não dá para saber. Excelência, posso pedir uma parte na sua fala? Eu estou com a fala, nobre vereador. Eu pensei que você tinha finalizado. Não, ainda estou com a fala. Então, isso para mim não é democracia. Tá? Aí, quando a gente vem, faz o nosso papel enquanto vereador, abrindo um pedido de CPI, pedindo via requerimento, a gente ainda é visto como oposição negativa. Não é a oposição que está fazendo a oposição pelo que tem que ser feito. Eu faço oposição pelo que tem que ser feito. Até porque quem for nas minhas redes sociais vai estar vendo. Tem inúmeros, não é nenhuma nem duas. Tem mais de 3 postagens minhas elogiando o serviço do prefeito, sim. E no mandato, quando ele faz certo. Só não tem mais porque não fez muito. E no mandato passado, eu fui situação. Só que eu sou situação também. Se fizer errado, nós vamos fazer alguma coisa assim como fizemos. Tocamos fogo lá na entrada da Nova Itariri. Então, assim, ver as coisas com amplitude. Não ficar vendo, pegando picuinha. Eu trabalho desta forma. Agora, aqui eu estou para agradar a população. Se é para agradar 2 ou 3 vereadores, que não seja agradado por mim. Agora, a população, sim. Eu tenho que agradar. Falando o que eles gostariam de falar, porque foi por isso que eles deram o voto, para nós ser a voz deles aqui dentro, somente, senhor. Posso pedir a palavra? Continua a discussão. Só para fazer uso da parte, porque a gente já está fugindo totalmente da pauta do requerimento, né? Para ver como as coisas estão perdendo rumo. Vereador, você citou o bairro do Serra Mar, né? Na Rua 9.
A Rua 9, ela já tem uma boa parte que ela é iluminada. De repente, estava faltando só mais alguns pontos para terminar, entendeu? Eu acho que isso não é direcionamento. Eu acho que isso é você estar terminando um serviço que está inacabado. Como tem ruas que tem 2 ou 3, de repente, era 2 ou 3 luminárias que faltavam para terminar. E não que foi iluminar terreno de ninguém, entendeu? Me desculpa, todos os pontos que foram colocados aí já eram demandas antigas, de anos, de solicitações antigas, de anos, que estavam pendentes. Então, eu acho que assim, em situações de zona rural, eu me desculpa, você tem lugares no centro que não estão iluminados ainda, aí você vai iluminar toda a estrada do Três Barros, que passa poucas pessoas, geralmente quem passa de carro. Aí você tem lugares do centro da cidade, no Jardim Quiris, na Nova Itariri, como foi colocado, que de repente não tem luminária ainda. Então, eu acho que é muito interpretativo, né, de falar que quem tem o melhor projeto nesse caso. Eu acho que foram demandas antigas que foram sanadas, e é bom ressaltar que para conseguir fazer esse tipo de projeto, você precisa de aprovação de diversos órgãos, inclusive da Electro, para fazer o uso do poste, enfim, não é um processo tão simples, né? Mas eu queria só fazer uso dessa parte. E já aproveitando que eu estou com a palavra, senhor presidente, posso levar na sua mesa o aditivo? Presidente, posso contribuir? Quer discussão aqui, senhor presidente? Só para... Oi? Requer discussão. Requer a discussão Só para também, esclarecer a questão do ponto de iluminação ou não, eu acho que se uma cidade está planejada, se tem planejamento, se tem organização, desnecessário seria colocar essa iluminação bem em período eleitoral, né? Se você já tinha recurso previsto anteriormente, se você tem se você tem planejamento e organização, se deixar para fazer isso justamente em período eleitoral, onde no dia 14 de novembro enfiaram 2 postes e iluminaram na frente de uma residência, eu acho que isso no mínimo caracteriza aí um pouco de falta de planejamento. Poderia ter sido licitado e para ser concluído isso após a eleição. Mas não, isso numa eleição apertada, logicamente que interfere sobremaneira numa votação. Se você hoje, no dia 13, você não tem iluminação, no dia 14 você já tem 2 iluminações na frente da tua casa, já vai fazer você refletir de uma outra maneira. De repente o voto foi mudado ali no dia 14. Então, embora tenha vários argumentos para essas situações todas aí, eu acho que nenhuma delas é compatível com a situação eleitoral aí, né, vivida. Eu acho que poderia ou ter sido feito muito antes a eleição, né, ou deixa isso para fazer após a eleição. Porque imagine você, se você vai visitar numa casa de uma pessoa, essa pessoa reclama, faz uma reclamação, eu não vou votar em você porque você não colocou nenhuma luz na minha casa, na frente da minha casa. Opa, espera aí que até o dia 14 eu vou colocar essa iluminação. E no dia 14 você vai lá e coloca a iluminação. Pô, logicamente que o cara vai repensar o voto dele. Então, assim, pode ter vários argumentos aí, mas que no fundo, teve o único fundo, a questão eleitoral teve. Com a palavra, vereadora Luísa. Senhor presidente, acerca do assunto aí da luminária, das instalações, eu havia feito uma indicação, apontando algumas localidades, alguns bairros que necessitavam desse serviço. Eu não me recordo do atendimento de nenhum desses pedidos. Com relação à questão de qual empresa que instalou essas luminárias, também seria importante verificar. E, se possível, também quais funcionários atuaram na instalação dessas luminárias. Isso é muito importante, porque eu estive na G-Energy, né? Eu sempre faço contato ali com o pessoal para troca de lâmpadas. E eu fui informado que a G-Energy não fez a instalação dessas luminárias. E também, com relação aos 80 kits que foram retirados da Avenida José Ferreira Franco e da Rua do Comércio. Eu peguei meu veículo, saí do portal da cidade, passei pela Rua do Comércio, contando, fui até o próximo trevo ali depois do cemitério, retornei contando esse pedaço aqui que vai da rodoviária até ali no entroncamento da Rua do Comércio, e contei 80 luminárias. Fotografei
as luminárias ali no pátio da prefeitura. Na ocasião, eu contei aproximadamente a falta de 25 luminárias, motivo esse que eu fiz um requerimento, não sei se vossas excelências estão lembrados, e eu obtive a resposta desse requerimento, onde no requerimento consta que 28 luminárias haviam sido instaladas no Parque Serra Mar e nas Três Barras, e esse requerimento ele é datado do dia 5 de novembro, consta ali no requerimento que seria feito um estudo para a instalação das demais luminárias. Então, isso eu quero passar para acrescentar o debate. Eu jamais vou entrar aqui para fazer um discurso com mentira. O que eu passo é a realidade. Eu acho importante essa questão de fazer o levantamento de quem instalou essas luminárias e quais profissionais atuaram na instalação dessas luminárias. Agradeço, senhor presidente. Requer a discussão, senhor presidente. A palavra é da Beatriz. Senhor presidente, eu ia comentar logo, o nobre vereador Rafael falou a respeito do requerimento que o nobre colocou. O que deu a entender, talvez eu não tenha prestado atenção, mas várias pessoas questionaram também isso para mim durante a noite, após a sessão passada, que a apuração e a criação da CPI era para apurar a questão eleitoral aqui. Talvez eu não tenha ouvido direito, mas foi o que foi escrito aqui. Eu acredito, assim como algumas pessoas entendedoras do assunto disseram bem claro para mim, que o requerimento foi mal redigido, de fato. Então, naquela sessão passada, quando eu falei que eu era contra a CPI, era na questão eleitoral, porque, para mim, não era a primeira eleição que aconteceu em Itariri. Segundo, porque se o resultado fosse contrário, eu tenho certeza que essa CPI não seria levantada, não seria criada. E ficou assim um negócio um tanto mal explicado, posso dizer assim, né? Me desculpe. Na questão do nosso nobre vereador Aloysio, concordo plenamente com ele, quando ele falou que, se é que é para apurar, então que se apure tudo. Porque a gente não abre a boca, não fala, não fica questionando, não fica fotografando, mas a gente também viu muito coisa, tem fotos, tem testemunhas da oposição fazendo campanha, entregando, abordando. Então, mas não cabe à Câmara, como foi dito hoje, né? Que hoje a criação da CPI é para investigar os serviços de iluminação. Então, só que na sessão passada não ficou bem claro isso para mim. Nem para mim, nem para uma série de pessoas que estavam acompanhando online a sessão. Então, eu tenho que falar por mim e pelas outras pessoas que não entenderam, logicamente, né? Agora, a minha opinião, naquele dia, era assim. Agora, se o requerimento tivesse bem explicadinho, que a sessão era para apurar as falhas lá do processo 12 de 2020, a minha opinião seria diferente. Mas não tem problema nenhum. A minha opinião hoje é que, se o resultado da eleição fosse outro, não tinha esse chororô. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpa aí. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Kian. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Bom, aqui que estou vendo o requerimento, realmente ficou meio duvidoso o tipo de requerimento que foi feito. Mas a competência da Desculpe Câmara... falar, mas ficou mal redigido. Sim, mas a competência da Câmara, ela só pode investigar os atos do Executivo. Na realidade, o que acontece? O pleito eleitoral, como é que foi o desenrolar aí da eleição, isso é a Justiça Eleitoral que tem que investigar. Então, de acordo com várias denúncias que a gente recebeu, a gente... Vamos pardal tudo. Mas não foi só isso de denúncia. Na realidade, o projeto de resolução, ele só colocou dois apontamentos, que seria a licitação, que foi meio duvidosa, e o decreto
do prefeito sobre aglomeração, mas também recebemos denúncias de pessoas afastadas pelo Covid, pessoas de risco, que estavam trabalhando, né, funcionários públicos municipais trabalhando, fazendo campanha, entendeu? Então, quer dizer que a pessoa está com o Covid, está com suspeita, não, é grupo de risco, não pode trabalhar, mas pode fazer campanha? Então, caso, isso daí também tem que abrir um processo administrativo para a pessoa que fez isso, né, e devolver aos cofres públicos tudo que ela ganhou nesses dias que ficou sem trabalhar, né, estava fazendo campanha. Então, nesse processo não está entrando, para ver tanto de denúncia que tem, né? Então, a gente tem que investigar os atos do prefeito, da prefeitura, do executivo, na realidade, e não a parte eleitoral. É isso que a gente está investigando. Muito obrigado, senhor. Requer a palavra, só para eu concluir, senhor presidente, e deixar claro aqui que hoje as pessoas pensam que só porque eu perdi a eleição ou só porque eu apoiei o prefeito, acham que eu não concordo com as coisas. Eu concordo plenamente. Se a pessoa estava afastada, se era suspeita de alguma coisa, que seja apurado, que todas as irregularidades sejam apuradas, porque não é dessa maneira que funcionam as coisas, né? Eu só queria deixar bem claro. Requer discussão, senhor presidente. A palavra é do Luísio. Eu vou ser rapidinho. Por isso que eu citei na sessão passada que essa questão de crimes eleitorais, a Câmara de Vereadores já deveria ter feito, já deveria ter encaminhado um ofício à Polícia Federal para investigação. Se eu bati na outra tecla, e não sei por que não foi agilizado esse documento. Eu acho que quem não deve, não teme. Polícia Federal apura e os responsáveis serão punidos. Isso é o meu posicionamento. Continua a discussão. Só fazendo uso, a nobre vereadora, ela disse que na sessão anterior ela não tinha compreendido, mas isso aqui vai para os e-mails. Então, assim, se não estava com entendimento, estava mal redigido, você deveria comunicar. Então, sinal, você vai me desculpar, sinal que você não leu, né? Então, você me desculpa, Beatriz. Você sabe que... Gente, não pode se manifestar, tá? Isso é um regimento, tá? Então, fica desagradável essa colocação sua. Então, você sabe que eu sou a favor da verdade, prezo a verdade, né? Enquanto a funcionária, eu vi no portal da transparência, está registrado, não sei como que funciona, mas eu vou pedir na próxima sessão que apure, porque está lá mencionado o nome da pessoa que fez contra essa agente, né? E precisamos que apure de verdade. E eu concordo também, Aloysio, que vá para a Polícia Federal, né? Obrigada, somente isso. Continua a discussão. Eu quero discussão, senhor presidente. Vereador Josimar. Senhor presidente, o outro ponto que me fez entrar com esse requerimento, e graças a Deus, vossas excelências, se não a maioria, se não todos, a maioria subscreveram, foi uma coisa que eu acho um tanto quanto estranho. O prefeito, no dia 6 de novembro, me decreta, né, para não ter aglomeração. Os próprios funcionários, né, desse pessoal que fica fazendo a barreira ali, no dia da eleição, estavam fazendo campanha, com toda a aglomeração possível. Claro que a gente sabe que é até quase que impossível, mas, quem que decreta, aquele que tem que dar mais exemplo, é o que está dando exemplo contrário. Ele mesmo deu a lei e ele mesmo passou por cima da lei. Você acha que a população vai seguir a lei, sendo que aquele que tem que dar exemplo não está dando? A mesma coisa que eu falar para minha filha, filha, não fuma, e eu chego em casa parecendo uma Maria Fumaça, jogando fumaça para tudo quanto é lado. Como que minha filha vai me obedecer, me seguir como exemplo? É a mesma coisa do prefeito, ele mesmo decretou. Agora, se houve crimes eleitorais, eu acho que está lá, o portal do Pardal, né, tem um aplicativo lá que só fazer denúncia e eles vão atrás mesmo. Tá? Se ofereceram R$500, caso ganhasse, né, paga-se 800, se ganhar, ganha mais 500. Isso aí tudo pode ser denunciado lá. No entanto, que
Tem embasamento, né? Tenham provas para isso. Mas a gente sabe, nós moramos numa cidade muito pequena, todo mundo se conhece, as coisas aqui são muito claras, mesmo que queiram deixar os escuros, né? Em relação a esse negócio da iluminação aí, tem uma rua no Jardim Quíris, que é atrás da Igreja Cristã do Brasil, antiga Rua 1, hoje Rua Cleiton Moura. Foi pedido por mim já por 2 vezes, 3 postes só de extensão, para terminar a rua por completa, 3 postes. Foi pedido por mim por 2 vezes, tá? Via requerimento, via indicação, aliás, via indicação as 2. O pessoal da associação do bairro conquistou uma verba de 150 mil, falei na outra sessão, vou repetir nessa, porque tem mais gente assistindo, principalmente pela internet. Conquistou uma verba de 150 mil, que era para a construção do centro comunitário do bairro. De repente, não veio essa quantia, veio 50 mil. Precisava se adequar esses 50 mil em algum projeto, porque 150 mil era para outro projeto, não ia dar para atender tudo. Com esse trâmite de se adequar, não houve tempo hábil, ou quem são os funcionários responsáveis de captação de verba, não deixou pronto, e Itariri perdeu mais 50 mil reais. Você acha que nossa cidade está em condição de perder dinheiro? A mesma coisa aconteceu com o carro que Vossa Excelência, presidente, conquistou. Não perdeu, mas só vai buscar o ano que vem. Por falta de tempo. Será que é tempo? Ou será que se chegasse um carro, será que a praça de Ana Dias tivesse acabado a tempo, daria uma outra visão de política? É o uso da máquina. E esse processo aí, essa CPI, hoje a gente está só abrindo o processo para a gente juntar as provas e mandar para o órgão competente. Eles é que vão julgar. Agora, as contas em relação ao executivo, caso tenha alguma coisa errada, aí sim virá para cá, mas esse caso não. É o Ministério Público. E ele terá total poder de defesa, até porque todo cidadão tem isso. Ele terá. Só que nós, enquanto vereadores, nós temos o papel, aliás, nós temos a obrigação de fazer o que está sendo feito. Nós temos a obrigação. Porque aquele vereador que está vendo e não está fazendo o seu papel, está recebendo gratuitamente um dinheiro público, porque se não está trabalhando, não tem direito de receber. Né? E se está fazendo, tem que fazer jus ao que está recebendo. Muita gente acha que vereador é uma vida relativamente fácil. Não é. Para aqueles que trabalham, não é. Para aqueles que trabalham, não é. Então, assim, hoje não está sendo aqui julgado o conteúdo da situação. Nós estamos passando ao crivo dos vereadores. Caso a maioria vote a favor, aí sim vai ser montado um processo, e esse processo será levado ao conhecimento do Ministério Público. Daí em diante é com eles. Caso seja positivo, amém. Essa é a minha vontade. Caso seja negativo, amém também. Vamos respeitar a vontade soberana. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Somente, senhor presidente. Encerrada a discussão, guardar o vereador... Não, só vai ser votado o aditivo, é isso? Isso. Só para os vereadores estarem cientes, né? Esperando o vereador Quinho. Só informando os vereadores, nós vamos colocar em votação agora o requerimento verbal do vereador com relação ao aditivo. Os vereadores que forem favoráveis, votem favoráveis. Os que forem contra a inclusão do aditivo, votem contra. Vereador Luiz Antônio. Eu voto contra, senhor presidente, mas quero justificar meu voto. Sou favorável, vereador Rafael, que na próxima sessão se abra outra CPI, a Vossa Excelência como presidente, ou eu como presidente, e a Vossa Excelência como membro. Eu assumo a presidência para se abrir uma nova CPI, para ter todas as irregularidades. Concordo com a Vossa Excelência, não é justo, temos que trabalhar juntos, todos os vereadores e pré-candidatos que pleitearam a eleição. Parabéns, presidente. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Luiz Antunes Batista. Também gostaria de justificar meu voto, Excelência. Para essa sessão, eu acredito que o conteúdo não cabe, mas eu também sou favorável que se aponte todas as irregularidades, se monte uma comissão, ainda há tempo, uma vez que o mandato acaba no dia 31 de dezembro. Próxima sessão, entra com o requerimento aprovado, vai correr o mesmo trâmite dessa sessão,
E aí, na próxima extraordinária, a gente vota a matéria. Eu sou contra, senhor Contra. presidente. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Contra, presidente. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Contra, presidente. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, só para justificar minha votação, eu acho que é totalmente oportuna a colocação desse aditivo aqui, sim, para o momento que está sendo discutido tudo isso. Ficou muito claro nas discussões que o requerimento anterior não tem nada a ver com o projeto de resolução que está sendo votado hoje. Caberia até nulidade se fosse pesquisar aqui dentro do regimento, aqui a gente não vai ter o tempo suficiente para isso, e eu não tenho tanto conhecimento legal para poder fazer isso, porque se eu tivesse, com certeza eu ia entrar com um processo de nulidade agora, porque ficou muito bem claro pelo autor que ele passou por tudo para poder falar de uma coisa. Então, o requerimento não está nem condizendo com o projeto que vai ser votado agora. Então, eu coloco a favor, sem o aditivo, porque eu acho que todos deveriam ser investigados. Obrigado. Vereador Sérgio Kian. Eu sou contra, senhor presidente. Vereador Marcelo Brito. Contra o aditivo. Qual é a votação? Foram 7 votos contra e 1 favorável. Agora coloco em votação nominal o projeto de resolução número 05/2020. O quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Sou favorável ao projeto de resolução, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno. Favorável. Vereador Luiz Antônio Batista. Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Contra, excelência. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Contra, excelência. Vereador Sérgio Kian. A favor, presidente. Vereador Marcelo A Brito. favor da CPI. Quanto? Declara aprovado por 7 votos favoráveis e 6 votos favoráveis e 2 contras o projeto de resolução número 05/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Vai ter outra? Agradeço a presença de Questão de ordem, todos. senhor presidente. Usando mais uma vez do nosso regimento interno, presidente, devido à velocidade que foi toda essa tramitação, né, para essa sessão extraordinária, eu queria me apegar ao artigo 75 e fazer a seguinte explanação. Considerando a aprovação do requerimento 125/20, que solicita a instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, que deu origem ao projeto de resolução número 005 de 2020, que tem por objetivo apurar eventuais fraudes ou abusos de poder econômico por parte de um dos candidatos a prefeito nas eleições ocorridas de 2020, considerando o regimento interno, diante do exposto, e sabedores que somos, que apesar de ainda não ser aprovado e mencionado projeto de resolução, já existem nomes para participar da CPI, que já estava sendo elaborado, né? Já tinha as comissões. E assim sendo, o PSDB, eu como presidente, mais o Aloysio, vereador pelo PSDB, com representação nesta Casa Legislativa, vem solicitar, nos moldes regimentais, a inclusão de um dos seus membros para participar e compor a comissão parlamentar de inquérito a ser constituída. Entendo que foi posterior, teve tempo hábil para isso, nobre. Inclusive foi mandado no e-mail e no WhatsApp de todos os vereadores, os que quiseram participar. Houve alguns, a maioria não deu a resposta, então foi montada a comissão em cima daqueles que teriam se manifestado. Eu entendo que agora, posteriormente, inclusive a votação, você incluir alguém, tirar alguém do projeto de resolução, já não tem tempo hábil para isso. Eu, pessoalmente, fui falar com ele, você confirma? Sim, confirmo. Eu fui lá e falei, você quer ficar no meu lugar? Ele disse não. Eu falei, então tudo bem. Até o presente momento, eu não tinha ainda... Então, não pode falar que não sabia. Nós temos que falar a verdade. Sim, então é que eu estou falando, você confirmou. Só que até o presente momento, eu não tinha definido. Senhor presidente, vale ressaltar que esse comunicado foi feito no fim de semana, no sábado à tarde. Eu não tinha ainda elaborado uma estratégia para enfrentar essa sessão, saberia que ia ser essa carga pesada, saberia que estaria assim,
estaria levantando uma bandeira, que estou levantando sim, porque acredito muito no nosso trabalho. Então, até o momento, eu não tinha uma estratégia ainda feita, vereadora. Por isso que no momento eu falei que não. Mas eu estou consultando agora, é um direito meu, segundo o regimento. Não estou fazendo nada que não seja permitido. Por isso que eu estou perguntando. Oi? O presidente dele é o que vai definir, os vereadores, enfim, que seja. Só que eu estou fazendo uso de um direito meu, só isso. É só para deixar claro, só que da forma que você falou, eu perguntei 2 vezes. Tá, eu e o... Não, estava só nós dois. Nobre. Não, eu estou falando que eu perguntei para o Nobre, que estava nós dois, eu e o Josemar, na mesma comissão, se vocês gostariam. Até mesmo porque acabou de ser aprovada da maneira que está redigida e agora, depois da aprovação, se eu entrar com esse pedido, dá a impressão que é meramente protelatório. Eu acho que o tempo para isso poderia ter sido até antes da votação. Depois da votação, pedir a remoção de algum membro para inclusão de outro, acho que não me parece muito pertinente. Excelência, só questão de ordem mesmo, uma dúvida. No caso, não seriam mínimo 3 membros? Presidente, relator e membro. Não poderia participar mais nenhum outro vereador? Oi? Não pode ter mais 3? Não é no mínimo 3? Como convidado, nada impede que a democracia abra para alguém, mas a princípio 3. E acabou de ser aprovado. Só para esclarecer a população, essa lenda que existe, que sessão extraordinária, vereador recebe alguma coisa, isso aí não existe, é apenas lenda. E se for pago para algum vereador, com certeza o Tribunal de Contas aponta e vai ter que devolver. Então, sempre quando existe sessão extraordinária, geralmente gera essa dúvida. Então, para tirar a dúvida da população, sessão extraordinária não traz nenhum benefício pecuniário a mais para nenhum vereador. Agradeço a presença de todos e o respeito que tiveram com essa Casa de Leis também. Agradeço a presença, convoco os senhores vereadores para a 18ª sessão ordinária de 2020, a ser realizada no próximo dia 2 de dezembro de 2020. Nada mais a ser tratado, eu declaro encerrada essa sessão.